Eu vou marcar meu tempo eu mesma, porque eu tenho um problema. Eu nasci com alguns defeitinhos de fábrica. O primeiro é falar muito, né? E foi 3, na verdade. O segundo é ser muito franca e o terceiro é extremamente sincera, né? Então, isso são defeitos terríveis que eu ainda não consegui, né, dar uma consertadinha neles. Eu dei uma aliviada, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite do Cinesp, dizer que muito me honra, né, o Cinesp sempre me coloca numa posição assim bem confortável, né, que é uma mãe de aluno vir aqui falar para os profissionais de educação, né? Então, assim, é bem confortável, não sei se vocês estão percebendo. Eu estou aqui inquieta na cadeira, não, né, é uma coisa complicadíssima, né? Porque a nossa cultura, né, desde sempre, e principalmente enquanto mãe, eu senti muito isso, de achar que mãe não sabe nada, né? Que as mães, elas colocam os filhos na escola, né, para estudar, né, para aprender o pedagógico, né, e ultimamente algumas pessoas, né, veem a escola como depósito de crianças, né? Infelizmente, é uma coisa cultural o que nós estamos vivendo, né? Mas eu não vim aqui falar para vocês hoje dos problemas, né? A Benê me pediu para que eu viesse aqui, né, com uma missão que eu acho que é uma missão impossível, mas como eu sou do Cresce, e no Cresce nós temos um lema de que o impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça, então eu vou fazê-lo. E a minha missão é incentivar vocês à participação, né? A trabalhar os espaços de participação, a fortalecer os conselhos de escola e estimular vocês a participar do Cresce, né? Então, eu pensei ao longo dessas semanas, né, que fizeram o meu convite, como que eu ia conseguir, né, tornar essa missão possível. Então, eu fiz uma apresentação, que eu não queria que fosse muito longa, uma coisa mais enxuta, porque eu sei que, como eu, tem algumas pessoas que são muito do visual, né? E aí me veio um pequeno problema. Eu acho que vocês já ouviram falar que a gente tem puberdade precoce, né, menopausa precoce, e agora eu descobri que a gente tem problemas de DNA precoce, né? Não sei se vocês sabem o que é DNA, é data de nascimento avançada. Então, eu estou precocemente na data de nascimento avançada. Eu esqueci a apresentação. Tá? Então, a minha sorte é, como eu sou uma pessoa bem, né, organizada, eu estou com a minha cola aqui. Tá? Então, eu vou tentar conversar um pouco com vocês, né? Que, assim, o que eu gostaria primeiro de falar é que, assim, não é de hoje que a gente fala, né, de fortalecer os espaços de participação. Eu vou pedir desculpa, que eu estou com um problema também de não aceitação desse óculos, tá? Eu estou passando por isso. Eu não aceito muito ele, mas eu não posso mais conviver sem ele. Então, há muito se fala, né, sobre a participação da comunidade, né, na escola, na gestão da escola, né? A gente não tem condições propícias para participação, né? A gente não tem os canais de participação, né? E a gente também não tem a formação para a participação, né? As políticas não ajudam, tudo vem de cima para baixo, né? Há uma total falta de respeito e desequilíbrio, né, de todas as instâncias, né? E nós estamos no momento de hoje, que é extremamente propício à não participação, verdade? Mas também no Cresce a gente costuma dizer que é fácil para o fazendeiro plantar e colher em terras férteis. Mas o verdadeiro fazendeiro é aquilo que faz em terras inférteis, que é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos tentando plantar a sementinha da participação numa terra totalmente infértil. Mas eu sou a prova viva, que estou aqui conversando com vocês hoje, de que isso é possível, né? Porque eu tive muita sorte na minha vida, né? Nasci pobre, mulher, baixa e feia. Então, assim, o que poderia me salvar, né? Educação. Meu pai sempre me falava,
estuda. Estuda, que essa é a única salvação. E foi o que eu tentei fazer. Por que tentei? Era mulher, era pobre, né? Meus pais tinham mais 3 filhos, eu sou a mais velha, né? Então era muito difícil a condição para o estudo. Mas a minha mãe, apesar de ser uma semi-analfabeta, ela sempre se dedicou a participar na escola, em terras impróprias também, né? E isso ela passou para nós. Então, eu comecei a minha militância nos conselhos de escola, na participação dos grêmios, aos 11 anos de idade, na cidade de Osasco. Não decorrer isso, eu acho que os deuses achavam que a minha vida era muito fácil, eu tive uma leucemia. E aí eu tive que me mudar para São Paulo para fazer o tratamento, e aí eu acabei me distanciando um pouco da questão dessa militância. E aí, aos 25 anos, venci a leucemia, continuei minha vida, tive uma quebra nos meus estudos. Aos 25 anos, os deuses também achavam que não estava muito bom, me mandaram um tumor no cérebro. E lá estava eu novamente, né? Tendo que parar a minha participação para tratar novamente do problema de saúde. Mas eu acredito que eu tinha uma missão. E a missão era realizar, né? Era contribuir para o registro, né? Para a garantia de mais um espaço de participação na cidade de São Paulo, que eu cresce, né? E aqui estou eu falando com vocês, venci um câncer, venci um tumor no cérebro, né? E venci todas as desigualdades que pudessem existir, né? Para uma mãe de aluno, sem formação, né? E hoje está coordenando um movimento que é grandiosíssimo para nós, né? Porque esse movimento ele fará histórias. Vocês podem ter certeza disso. Nós estamos fazendo história numa terra totalmente imprópria. Hoje o Cresce, quem nunca ouviu falar dele, eu tenho que falar para vocês que ele está muito além dos muros da escola, dos muros da secretaria. Nós formamos uma rede de participação e controle social. Nós somos reconhecidos pelo MEC, nós somos reconhecidos por várias instâncias de participação, onde muitos movimentos de educação não entram, né? Isso foi uma luta árdua de um segmento que quase não é escutado, que é o segmento família, né? Se não fosse uma mãe daquela época, cujo nome é Dulaine, hoje não está mais militando conosco no Cresce, mas ela tomou a frente desse movimento e disse para Dre de Pirituba: a partir de hoje, vocês não nos tutelam mais. A partir de hoje, o Cresce de Pirituba andará pelas suas próprias pernas. Foi o único Cresce que resistiu a toda essa diversidade até agora. E ela, na saída dela, eu entrei na coordenação do Cresce. Mas a gente viu que não adiantava somente a participação. Nós precisamos garantir o espaço. Nós éramos perseguidas, né? Principalmente pelo fato de ser mãe, pelo fato de não entender de educação, pelo fato de não termos propriedade para falar de educação. Era isso que nós ouvíamos, né? Então, nós falamos, o que é essa propriedade? Então, vamos nos formar para ter propriedade para falar de educação. Então, nós fomos atrás. Construímos uma lei para garantir o espaço de participação, porque nós não queremos que os nossos filhos sejam perseguidos por participarem como nós fomos. E a lei foi aprovada o ano passado, né? Inclusive está no site do Cinesp, a lei do Cresce. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque toda essa minha formação de participação eu tive na minha infância. Não só com a minha mãe, mas com os profissionais de educação. Então, eu valorizo muito os profissionais de educação, porque eu sou a prova viva de que vocês fazem diferença na vida dos alunos de vocês. Obrigada. Eu me emociono muito quando eu falo dos profissionais de educação, porque eu tive uma professora no meu 5º ano, que chamava Terezinha. Hoje ela é falecida, mas ela fez muita diferença na minha vida,
né? Ela me ensinou muito. Tive um professor também que se chamava Divino, e não era só no nome não, viu? Porque todas as alunas dele eram apaixonadas por ele, porque ele era lindo e maravilhoso. Mas era um professor enérgico, jovem, mas que nos ensinou muito. Numa época que não podia se falar de política, ele nos ensinou a pensar, nos ensinou a lutar. Então, eu tive professores maravilhosos. Depois, enquanto mãe, meu filho foi para o EMEI, e aí eu tive também, sabe, uma professora maravilhosa, que não era a professora do meu filho, mas foi a minha vice-presidente no conselho de escola, que é a professora Nancy, né, que me ajudou muito, né, nessa militância. E eu lembro do episódio, quando eu assumi a presidência do conselho, na verdade eu nem queria, porque fazia muito tempo que eu não entrava numa escola, não sabia mais de nada, né, não achava que eu fosse capaz, e ela e a diretora me incentivaram muito, eu acabei pegando a presidência, e ela disse que ficaria na vice comigo, iria me apoiar, e me apoiou muito, né. E aí, no primeiro episódio que eu tive de dificuldade, foi logo no término da reunião, eu fui pedir, né, o regimento escolar, porque eu tenho um problema muito sério na questão de lei. Eu acho que a lei ela tem que ser cumprida, senão não precisava de lei. Então, eu acho que um coordenador ou um presidente de qualquer coisa que seja, minimamente ele tem que entender do regimento da onde ele está, né, do que ele está coordenando. Então, eu fui pedir o regimento, e aí o coordenador da escola me disse o seguinte: eu não vou te entregar o regimento da escola. Aí eu falei: mas por quê? Não é público? O que é público pode ser entregue. Eu sempre tiro um xerox, que eu preciso ler, e eu tenho que ler no meu tempo. Ele disse para mim que era muito difícil o entendimento do regimento, então ele achava melhor ler junto comigo. Aí eu falei para ele: mas que história? Eu sei ler, eu não sou analfabeta, eu sei ler. Falei: se eu não souber alguma questão, eu vou anotar e eu venho perguntar. E aí demorou um mês para eles me entregarem esse regimento. E eu não entendi realmente quase nada daquilo, tá? Mas aí eu pedi ajuda para a professora Nancy, né? E hoje posso falar que entendo muito de regimento, não só escolar, mas de muitos outros regimentos, né? Não é à toa que estou à frente desse movimento. Mas ainda continuo não me sentindo muito à vontade a falar para vocês, porque eu acho que vocês sabem muito mais que eu. Mas o que eu gostaria de incentivar vocês que acham que a educação não tem jeito, né, ou que pai é sinônimo de problema dentro da escola, e é mesmo, tá? Nós somos problema. Por quê? Nós somos questionadores. Enquanto a gente não entender o porquê daquilo, a gente não consegue fazer, a gente não consegue comprar ideia, né? Igual as crianças, não temos diferença nenhuma dessas crianças que foram apresentadas aqui. Nós temos que entender o porquê serve aquilo, para quem serve aquilo e como é que se vai se dar aquilo. Porque senão, se a gente não conseguir nos convencer de algo, a gente não convence ninguém, né? E como é que executo essa questão? Não dá para executar. Eu costumo falar que é muito fácil você delegar ações para o outro fazer. É muito fácil, né? Por isso que eu tenho um grande problema. Quando eu venho com uma ideia, eu já venho com quem vai executar a ideia e como será executada essa ideia. Porque senão a ideia vai morrer, né? Se você não plantar, não regar e não colher, ela fica lá, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a importância da participação, né? Do contexto de como é que se qualifica a participação, né? Então, a participação ela tem que ser qualificada da seguinte maneira. Primeiro, ela tem que aprender a formular políticas. Uma participação que não formula política, ela não tem razão de ser. Nós temos que fortalecer os espaços de deliberação, de decisão coletiva, né? Porque senão não tem sentido. Eu costumo falar que participação ela custa dinheiro. Para estar aqui hoje, eu estou deixando de ganhar dinheiro. Porque eu tenho que trabalhar, todo mundo aqui trabalha, paga suas contas, né? Então, se a gente não está no local de trabalho, ou a gente está dispensado dele e vai ganhar pelo tempo que está aqui, ou nós estamos deixando de ganhar porque a gente faltou, né? Então, para os pais, que infelizmente nós ainda não temos garantida a liberação de ponto para participação, a gente deixa de ganhar dinheiro,
né? Então, essa participação, ela tem que ter resolutividade, né? Eu não posso vir aqui e a gente ficar numa reunião de comadres, e dessa reunião eu não conseguir passar nada para vocês, vocês não conseguirem passar nada para mim, nós não conseguimos deliberar nada, e dessa conversa tem que ter uma ação. E dessa ação tem que sair um resultado, né? Então, por isso que custa dinheiro. Eu costumo falar que esse é um grande problema da questão da participação dos pais. Depois, a gente tem também que criar espaço de monitoramento. Por quê? Nós temos que acompanhar, fiscalizar tudo o que nós deliberamos, né? Depois, nós temos que criar um canal de avaliação. E um canal que a gente possa decidir sobre as políticas públicas. O Cresce, ele vem nesse sentido da gente não ter a fragmentação como nós temos nos conselhos de escola, onde a gente não se conversa, onde a gente não tem uma oportunidade como essa de estar trocando as experiências das outras escolas, né? De ver o que deu certo, o que não deu certo, aprender com essas questões, né? Então, o Cresce, ele vem nessa lógica, né? Quando nós pensamos em colocar o projeto de lei na Câmara, vários companheiros nossos desistiram, porque acharam que era uma loucura, acharam que a terra não estava propícia e que isso era impossível. Foi aí que nasceu o nosso slogan, do que impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. E nós fizemos. Não é mais impossível, é possível. Então, se foi possível realizar esse sonho, se foi possível garantir esse espaço, garantir as condições para a participação, nós precisamos ocupá-lo e precisamos participar. Precisamos qualificar esse espaço, né? Esse espaço é de todos os segmentos, é dos alunos, dos profissionais de educação, dos pais, da comunidade no entorno. Não sei se vocês sabem que a nossa lei municipal dos conselhos de escola, ela é contrária à lei federal. A lei federal diz que o conselho de escola, todos podem participar. A nossa lei diz que só pais e alunos da comunidade podem participar, né? Então, a gente está na contramão da história. Nós precisamos também discutir essa questão, né? Da importância da participação da comunidade do entorno, né? Todos os lugares que eu vou, as pessoas falam muito da questão da participação da comunidade do entorno, mas ela é pautada pela nossa própria lei. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de verificar isso. A lei estadual, ela garante essa participação, mas os conselhos se reúnem a cada 3 meses, trimestralmente. Isso quando se reúne. O município, eu tenho a impressão que nós já avançamos muito nesses últimos anos nessa questão, né? Bem ou mal, nossos conselhos funcionam, se reúnem pelo menos, né? Então, eu vou falar um pouco do que é o Cresce para vocês. Alguém aqui já participou do Cresce? Desculpa. Conhece o Cresce? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar? Ai, graças a Deus, todo mundo já ouviu falar? Ai, que bom. Bom, avançamos, né? Porque eu, ultimamente, né, nos anos anteriores, eu ia em reuniões que ninguém sabia o que era, parecia um bicho de 7 cabeças, né? Mas, assim, o Cresce, ele vem na lógica, né, de criar canais de participação, né? Por que a gente pensou no Cresce, né? Porque o Cresce, ele possibilita pensar no âmbito regional e no âmbito do município, que os conselhos de escola possam sair daquele umbiguinho, né, da sua escola e pensar nesses vários âmbitos, né? Ele é um conselho que ele tem caráter deliberativo. Vocês acreditam que foi isso que atrasou a lei? Porque ele é um conselho deliberativo. E o próprio caráter deliberativo, para algumas pessoas, dá o entendimento de divisão de poder. E eu não quero dividir poder com ninguém. Imagine o executivo dividindo poder com os profissionais de educação, com os pais de aluno. Minha nossa, era um absurdo para eles. Então, emperrou muito, né, a aprovação da lei nesta questão. Mas como nós, né, principalmente eu, que já nasci mulher, pobre, né, e feia, não ia desistir, né, que passei por tanta coisa, não ia desistir só porque eles queriam mudar este caráter. Nós resistimos e dizemos, negociamos tudo, menos o caráter do conselho.
E aí vocês estão podendo participar de um conselho com caráter deliberativo. Né? Ah, mas os conselhos de escola também têm caráter deliberativo. E não funcionam. E as deliberações não são respeitadas. Ué, mas quem disse que seria fácil? Ninguém disse que seria fácil. A lei, ela garante o funcionamento, como ele funciona, e que as deliberações sejam cumpridas. Só que toda lei, não tem aquela coisa que fala que a lei não pegou? O que é que a lei não pegou? É que ninguém acionou ela. Ninguém acionou a lei para que ela pegasse. Então, quando há um descumprimento de uma decisão de conselho, nós temos que acionar a lei. E é isso que os conselheiros não fazem. Os conselheiros não têm noção da força que têm, não têm noção do seu papel. Né? E cabe a vocês passar isso. Cabe a vocês ensinar isso. Porque as professoras que eu tive, os profissionais de educação que passaram por mim, me ensinaram. Né? Eu tive o privilégio de ter uma diretora, enquanto eu era presidente do conselho, que me ensinou muito. Mas não foi na lousa. Foi no dia a dia, foi no enfrentamento comigo, né? Foi me matando de raiva e eu matando ela por outro lado. Nós aprendemos muito uma com a outra. Né? Hoje, quando a gente se encontra, nós agradecemos uma a outra, porque ela me ensinou quais eram os meus direitos. E eu ensinei para ela como é que se participa, como é que se respeita, como é que é ser democrática. Porque ela sempre foi uma pessoa democrática, mas é da democracia da gente, né? Todos nós somos democráticos. Mas na nossa democracia, eu costumo dizer que a democracia é bom na casa do outro. Na minha casa é complicada. Né? Tem aquela história, por que, mãe? Porque sim. Né? E nós não somos diferentes. Por que nós vamos ser diferentes no trabalho do que nós somos em casa? Né? E aí, esse último mês, eu venho pensando muito no quanto eu sou autoritária. Né? E a gente não se acha autoritária. Mas eu sou autoritária, principalmente quando o assunto cresce. Principalmente quando o assunto é em defesa da democracia e da participação dos pais e dos alunos. Eu sou extremamente autoritária. Mas, como eu também sou uma pessoa extremamente tímida, e eu tenho que vencer isso no dia a dia, porque como que eu vou representar as famílias, né? Atualmente, eu sou representante das famílias do Estado e vou ser tímida. E vou me deixar intimidar. Né? Então, isso é um exercício diário. Como lutar contra o autoritarismo que existe dentro de cada um de nós é um exercício diário. Né? Lutar contra o nosso ego, eu acho que é uma das lutas mais árduas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Né? Porque o ego do ser humano, ele é triste. Né? E aí a gente não consegue alcançar o outro se a gente não conseguir primeiro nos alcançar. Né? Se a gente não conseguir nos polir, se a gente não conseguir fazer a diferença em nós mesmos, nós não vamos conseguir atingir ninguém. Tá? Eu queria contar uma historinha para vocês, que eu acho que já me estendi muito. Eu queria só contar uma historinha que é uma historinha que se passa dentro de um ônibus. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não lembro o título da história, mas essa história me comoveu muito, porque ela veio num momento que nós estávamos perdendo muito as forças na questão dessa luta pela regulamentação do Cresce. E a gente achava que a gente estava plantando uma coisa que nós jamais iríamos colher, né? E que isso poderia não acontecer. Então, essa historinha foi lida por mim, eu ouvi ela por uma pessoa e comecei a colocar em prática. Existia uma senhora que ela pegava o ônibus todo dia no mesmo horário. Né? E quem pega condução sabe que todos os dias, a maioria, 90%, são as mesmas pessoas. E ela tinha um saquinho. E ela sentava sempre do lado da janela e ela ficava jogando coisas do saquinho na rua, porque era um caminho longo que eles passavam, né? Era mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora de viagem. E aí um senhor que pegava o ônibus com ela todo dia, ficou curioso, e ninguém nunca perguntou para ela. E ele resolveu perguntar, por que você joga? Você joga, eu sei que não é sujeira, porque a gente não consegue ver o que você está jogando, o que tem no saco? Então ela disse, eu estou jogando semente.
semente de flores. Aí ele falou, mas isso aí é uma coisa em vão, porque você vai semear, isso não vai dar fruto nunca, porque a chuva vai vir, vai levar embora, os carros vão passar por cima. E ela disse, olha, a cada 100 sementes, se uma conseguir alcançar o seu objetivo, ela vai florescer. E para mim já está bom. Demorou alguns meses, eles pegavam o ônibus todo dia, e por uns 5, 6 semanas, ela não foi mais no ônibus. Então ele perguntou para o motorista, você sabe daquela senhora que jogava semente? Ele disse, ela faleceu. Aí ele falou, nossa. Aí ele escutou um grito dentro do ônibus. Era uma criança que dizia para a mãe, mãe, olha que flores lindas, olha como é lindo aquela árvore, olha não sei o que lá. E aí ele olhou para fora. Esse tempo inteiro ele não tinha percebido que a paisagem havia mudado. As sementes floresceram. No outro dia, ele sentou no mesmo lugar onde a senhora sentava, com o mesmo saquinho, e começou a semear. Por que eu estou contando essa historinha para vocês? Porque até hoje eu semeei a semente da participação. E eu gostaria que vocês pegassem esse saquinho e começassem a semeá-la também. Tá? Porque eu gostaria muito que os meus netos pudessem desfrutar desse espaço de participação, que não sou eu que vou garanti-lo. É as crianças que vocês estão formando. Eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, Késia. Gente, esse painel, não sei para vocês, a gente estourou um pouquinho com relação ao tempo, e nós tínhamos aqui um período para abrirmos para pergunta. A primeira pergunta que eu queria fazer, vamos recontratar esse teto? Está todo mundo disponível e disposto a ouvir mais um pouquinho? Nós já temos aqui uma primeira questão. Como é que está o tempo para todo mundo? Tudo bem? Uma rodadinha rápida de uma pergunta para cada uma das nossas expositoras, palestrantes, colegas, amigas, enfim. Pode ser? Olha, eu fiquei bastante emocionada aqui, mediadora fui só, na verdade, agraciada aqui por ter companhias tão gostosas e experiências tão desafiadoras. Tenho aqui uma primeira questão da Sônia para a Késia. Você quer ler? Quer que eu leia? Pois não. Sônia Sampaio para a Késia. Parabéns por defender a democracia participativa dos vereadores. Bem oportuno também, né, esse painel aqui, pelo momento histórico vivido aqui no nosso país. Quais os partidos políticos que apoiaram a lei do Cresce? Quais os partidos políticos que se posicionaram contra a lei municipal do Cresce? Eu acho que essa pergunta veio bem a calhar, né? Eu costumo falar que, e não é um costume, né? É uma prática. O Cresce, ele não é partidário. Nunca foi e nunca será. Mas o Cresce tem lado. E o nosso lado é da participação, é da democracia e é da qualidade de educação. Então, quem estiver deste lado estará com o Cresce. E o Cresce estará junto. Agora, na questão dos nossos vereadores, eu quero dizer para vocês que nós fomos escorraçados de vários gabinetes na apresentação da lei. O projeto de lei foi feito por nós. E nós visitamos os 55 vereadores na época, em 2008, e vários escorraçaram de dentro. O vereador Toninho Paiva tentou me agredir. Ele não agrediu fisicamente, porque o chefe de gabinete dele interviu. Né? Mas a gente só queria a assinatura de alguém no projeto de lei, porque para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, precisa muito assinaturas, muitas, e nós não tínhamos esse tempo e nem tínhamos esse recurso. Né? Naquela época, se hoje está difícil, naquela época estava impossível. E 4 vereadores assinaram. Eu não vou falar de partido, tá? Porque não foi partido que nos apoiou, foi pessoas. Tá? Foi o vereador Donato,
que hoje é presidente da Câmara, o vereador Carlos Neder, na época, que hoje é deputado estadual, o vereador Eliseu Gabriel, que hoje continua vereador, e o vereador Claudinho de Souza. Tá? Então, foi totalmente apartidário o apoio desses vereadores. Eles apoiaram o projeto de lei porque são vereadores que acreditam em participação e acreditam na educação, né, e nos conselhos de escola. Eles assinaram e sofreram horrores dentro daquela Câmara para que esse projeto pudesse ser caminhado. O vereador que mais defendeu este projeto, que priorizou ele num momento muito complicado e colocou a voto, foi o vereador Donato. Ele colocou a voto, ele poderia escolher, a cada 6 meses, parece que eles podem escolher 1 ou 2 projetos para priorizar, né? E aí ele tem que ser votado de qualquer maneira, e ele priorizou o nosso projeto. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas ele foi fundamental. Isso não tira, né, todo o respeito e todo o trabalho que os outros 3 vereadores tiveram. Tá? Eles nos apoiaram demais. O vereador Eliseu Gabriel foi fundamental. Sempre o gabinete esteve aberto. Claudinho de Souza, o Carlos Neder, os 4 foram fundamentais para a aprovação desse projeto. Nós não podemos tirar mérito de nenhum dos 4. Tá? Todos eles tiveram a sua função e a gente agradece muito, tanto que dia 14, já vou estender o convite a vocês, dia 14 de maio, vai ser a posse, né, do primeiro CRES constituído por lei, né, na Câmara Municipal, e nós estamos assim, exigindo, né, solicitando encarecidamente a presença desses vereadores, desses 4, porque eles participaram da nossa luta, né, eles fizeram diferença nessa luta e a gente quer muito agradecer isso a eles. Tá? Obrigada. Obrigada, Kézia. Tem alguma questão? Chegou mais uma. Para você também? Então, você não quer já responder essa questão e fazer sua consideração final? Tem mais, eu pediria antes, só um minutinho, alguém gostaria de fazer pergunta às colegas que apresentaram? Tem perguntas? Tem aqui, Christian, mais alguém? Porque aí, se a gente não tiver pergunta para todos, a gente abre o espaço para as considerações finais, tudo bem? Um minutinho, pode ser para a consideração? Ok. Kézia? A questão da professora Bárbara. Não, é para a professora Bárbara essa questão. Quer fazer as considerações? Então, Kézia, que a gente passa para a Bárbara, ela faz. Temos mais uma pergunta do grupo. Pode ser assim? Tudo bem? Bom, o tempo está adiantado, eu só quero agradecer a oportunidade, colocar que eu e a executiva do CRES estamos disponíveis, né, estamos nos colocando à disposição de qualquer um de vocês, para que a gente possa conversar, que a gente possa fomentar essa participação, não só de pais e alunos, mas de profissionais de educação também, que nós temos várias escolas que a gente sabe que os profissionais de educação estão desmotivados nessa questão da participação, né, e a gente gostaria muito de ter essa retomada, né, e dizer que a gente pode e devemos fazer essa diferença. Tá? A executiva do CRES está renovada, tá? É uma executiva que ela tem uma visão, né, de garantir o espaço de participação, de fortalecer e de estar junto na questão da gestão democrática. Né? Nós não acreditamos em uma gestão democrática com punição. Né? A gente acredita que a educação ela tem o lado de conseguirmos educar através das nossas... como eu vou falar, dos nossos erros, né? A gente aprende com os nossos erros, e a educação é isso. A educação ela não tem que punir, ela tem que educar no processo do aprendizado. E eu costumo dizer que a gente só aprende a participar participando, não tem uma fórmula, né? Não tem como passar isso para vocês. Nós temos que participar diariamente e dizer que eu aprendo diariamente com vocês. Muito obrigada. Bárbara, agora com a palavra Bárbara, sua pergunta seria para... maravilha. Então, a Bárbara vai responder a questão e já as considerações finais, tudo bem? Obrigada. Pergunta da Rosilene. Parabenizo a prática. Nosso indicador de qualidade aponta para o mesmo perfil. Pais que trabalham e que não frequentam regularmente o interior do SEI.
Como vocês organizam os horários para coletar estas práticas dos professores? Há uma organização nos horários de PEA? A equipe de professores se mantém? Há uma remoção todos os anos? Essa é uma dificuldade nossa. E a nossa também, né? Eu digo que é a nossa também porque em 2015 metade do meu quadro de professores se removeram. Justamente porque a partir do momento que a gente propicia a participação do pai, a partir do momento que a gente abre a porta da escola e a gente fala, vem que a escola é sua, a escola não é minha, a escola não é da Bárbara, a escola é nossa, nós construímos a escola, isso incomoda, né? Porque a gente passa a ser cobrado pelo pai também. Né? Que nem eu comentei, o pai está cobrando agora os professores a foto do blog. Não sou mais eu, não é a minha CP, não é a D, é o pai que vira para o professor e fala, cadê a foto? Cadê o projeto? Mas o que eles fizeram? Por que você não apresentou? É o pai que está trazendo justamente essa demanda do, cadê a documentação pedagógica do trabalho que é desenvolvido com o meu filho? E isso dá uma incomodada. No PEA, nós programamos isso já desde 2015, mas vou ser sincera com vocês que não funcionou. Então, se você ler o nosso PEA, está lá, a cada 15 dias os professores terão um momento para se encontrar e fazer essa montagem dessa seleção de fotos e esse pequeno texto. Mas não acontece. A gente abre o espaço e a gente percebe que muitas vezes a gente não tem devolutiva, se a gente não ficar lá em cima e falar, ó, cadê? Faz. Vamos. Então, a gente percebeu justamente o momento contrário. A gente deixou com que eles fossem nos entregando e nos enviando esse material, a gente vai postando, e aí começam os incômodos. Poxa, o irmão tem, eu não tenho, a mãe que está me cobrando, o outro que está me cobrando. Olha, o pai sabe do trabalho que acontece na sala do lado, mas não sabe do trabalho que acontece na minha. Ele acha que na minha sala nada acontece. Poxa, eu trabalho bastante. Então, começou uma cobrança vinda dos próprios pais, né? Mas tem a mudança da equipe. E aí eu acredito, como a Irene, às vezes a gente esquece de trazer para os professores como as coisas funcionam, né? De explicar algumas coisas para eles e vai se perdendo. Então, essa necessidade da retomada, de trazer a importância, e às vezes de sentar junto, né? E falar, olha, vamos fazer assim, eu te ajudo. Né? Eu monto a foto, se o problema... Porque muitas vezes esbarra na questão da tecnologia. Né? Ah, Bárbara, eu não sei mexer, eu tenho um monte de foto. Porque o discurso que a gente tem é sempre esse. Ah, mas eu tenho um monte de foto, eu tenho um monte de registro, eu tenho um monte disso, eu tenho um monte daquilo. E eu falo, tá, e o que a gente faz com esse monte que a gente tem? Porque o monte ficar na câmara guardado não adianta nada. Né, o monte tem que ser divulgado, ele precisa ser divulgado. Mas é um processo, não é fácil. Tem professores que é simples. Se deixar, eles mandam 5 postagens por semana de tudo que eles fazem, eles querem pôr no blog. Tem outros que tem que ser ali suado. Se eu conseguir uma no mês, estou feliz. Né? Nem que seja só a foto, o título eu crio, eu ainda brinco. Eu falo, vai, manda a foto pelo menos que o título eu crio. Né? Mas é um processo, não é fácil. É trabalhoso, né? É trabalhoso porque essa alimentação do blog, particularmente, ela é feita por mim. Então, quem faz todo esse processo do blog sou eu. Né? Com tudo que acontece dentro da escola, eu ainda me dispus de um tempo meu para garantir que isso acontecesse. Porque eu já tentei deixar em outros lugares, em outros momentos, e não aconteceu. E eu acredito nessa ideia, nesse canal de participação, então eu acabei assumindo essa responsabilidade também. E me coloco à disposição, né, se alguém depois quiser conversar, ter ideias, criticar, felicitar, sugerir, porque é assim que a gente avança, é assim que a gente melhora. Obrigada. Quer fazer a pergunta, Cristian? Irene, o que você apresenta aqui mostra uma coisa muito importante, que até lá na escola onde eu trabalho, a gente está iniciando esse ano, mas mostra, sobretudo, que é um processo, não é num único momento que vai resolver, e mostra todo um desenvolvimento disso. E aí me veio uma pergunta em cima de tudo isso que você apresentou. Como os diversos turnos funcionam, as crianças estão em momentos diferentes, e tudo isso você leva para o conselho de escola, a discussão, né, uma grande discussão maior, como é que se dá essa troca entre os turnos? Existe algum momento que eles conseguem se encontrar
para fazer essa discussão prévia antes do conselho, ou somente no conselho que consegue se levar o assunto? Tá? E antes de mais nada, dizer também para as colegas da educação infantil, maravilhoso isso, né? E-mail é um espaço democrático, tá? O que o blog está colocado, eu vejo que tudo que você colocou, tem até o link do PPP, eu diria que tudo que vocês fazem ali é o PPP. O projeto político pedagógico ele é vivo. A cada momento que você coloca, a cada momento, ou no Facebook, ou no blog, ou em qualquer outro espaço, é o PPP vivo. Não aquele documento talvez frio que a gente acaba entregando no início do ano, naquela data protocolar, mas aquilo que a gente faz no dia a dia. Perfeito. Obrigada, Cristian. Olha, isso que você me pergunta é o passo que a gente está construindo agora, tá? Então, assim, o que as crianças falam para a gente? Eles querem, por exemplo, os menores, eles querem um espaço para ir conversar com os maiores. Então, a gente já tem que começar a conversar com os pais, a permanência dessas crianças em alguns momentos para o período da tarde, porque eles querem lá conversar com os maiores, porque os brinquedos que eles vão colocar não podem ser estragados, por exemplo. Né? Então, eles têm uma ação já pensada em relação aos maiores. Os maiores, eles já perceberam, eles não chamam de curta-metragem, eles chamam de, como que ele me fala, ele fala assim, sabe aqueles filmes pequenininhos? Então, esses filmes pequenininhos dá para a gente passar todo o tempo. Então, esse filme pequenininho a gente faz e a gente pode falar, apresentar para os pequenos. Então, eles já estão pensando em outras coisas. Essa ideia de apresentar o filme pequenininho para os pais, por exemplo, veio do turno da tarde. Então, eles tentam entrar em contato um com o outro. Os pequenos já falaram assim, a gente vai pôr cartaz. Os grandes vão ter que ler de qualquer jeito, porque o cartaz vai estar aqui na frente deles. Né? Os grandes já ainda têm uma concepção um pouquinho diferente em relação ao pequeno, mas eles têm essa percepção de que há necessidade dessa conversa. Agora, a ideia de ir para o conselho de escola, ela ainda não aconteceu. Então, assim, a gente está preparando agora para a primeira participação, porque eles participam do conselho de escola, mas eles não participam de forma organizada enquanto alunos. Então, dessas assembleias conosco, a ideia de estar indo representar, mas assim, já com um discurso, com uma conversa, com uma coisa já discutida, refletida, para que isso realmente faça sentido. Então, assim, que a participação no conselho tem essa perspectiva, mas ainda não aconteceu. O conselho de maio, agora, na reunião de maio, vai ser a primeira vez que as crianças irão de forma organizada para o conselho. Aí eu dou notícias, vamos ver o que acontece. Tá? Considerações finais. Pois bem. Eu acho que são duas coisas importantes. Uma, eu acho que a gente está num congresso de especialistas, então eu acho que uma é extremamente importante que a equipe gestora esteja harmonizada. E para isso, superar dentro da equipe gestora a questão hierárquica. Isso eu acho que é fundamental. Professores, o diretor, coordenador, assistente, eles têm que ter uma dinâmica e um trabalho, porque assim, você não escolhe todo mundo. Tá? O diretor escolhe o assistente. Eu tomei, por iniciativa minha, né, eu cheguei numa escola que já havia assistente, já havia coordenação, 2 designados, e eu não mexi com a equipe. Né, tentei me harmonizar com a equipe que estava ali. Né? Então, assim, isso eu acho importante. Se a gente não supera essa hierarquização dentro da equipe, fica muito difícil de falar em relações horizontais. Então, o primeiro desafio está para a gente mesmo. Tá? Eu e a voz está com a gente, né? Então, acho que a gente precisa ter isso muito claro. Então, isso é a primeira questão. E aí, né, nesse sentido, assim, eu tenho uma equipe muito boa. Então, é uma escola que tem uma assistente e, hoje, o coordenador atual extremamente comprometidos. Então, a gente fala assim, a gente vem não é porque é o horário de trabalho, não, é a responsabilidade da gente. Então, a gente tem uma equipe que trabalha muito unida. A gente brinca que nós temos 3 coordenadores pedagógicos, né, porque eu sou da coordenação, a minha assistente vem da coordenação e meu coordenador é coordenador. Né? Então, a escola, de vez em quando, fica meio sem diretor, porque a gente tem muito essa coisa da coordenação imbuída. Então, isso tem sido fundamental, porque isso tem ajudado a gente a se fortalecer, porque a gente sofre também muitos reveses. Então, a questão da equipe estar harmonizada, eu acho que é fundamental.
E a outra questão é de ter a superar no dia a dia essa coisa da participação mesmo, como falou, a questão do espaço do pai, do espaço dos diferentes segmentos, porque é preciso trabalhar e formar, é preciso investir para que o outro participe. A gente pode ficar esperando que o outro participe, porque ele quer participar. Eu acho que faz parte da nossa missão, né, de educar para isso. E aí a gente tem que fazer isso não só com os alunos, mas com os pais, com os professores, com a equipe terceirizada, com a equipe de ATS, com todo mundo. Então, é fundamental que essa ação educativa ela seja muito ampliada, que ela seja formativa para toda a equipe. E a gente está sempre, né, tendo que aprender um pouquinho com todo mundo. Tá? Obrigada. Márcia, suas considerações finais, por gentileza. Bom, primeiro eu quero dizer, Késia, que você me emocionou profundamente, né? Mesmo porque conheci a Késia como mãe, né? Com uma amiga minha, né? A professora Nancy, muito amiga. Mas eu queria te dizer uma coisa, né? Que faz parte das minhas considerações. Nosso grande mestre já falava, não existe saber menos ou saber mais. Existem saberes diferentes. Eu acho que essa é a postura que nós, gestores, temos que ter. Né? O gestor ele tem um papel fundamental na construção do currículo da escola e na gestão democrática, que é esse papel de dar vozes a todos os segmentos, de dar espaço para que todos os segmentos se coloquem e para que todos sintam a escola como deles. Nós não temos que entrar numa escola e falar assim, essa escola é a cara do diretor. Essa escola tem que ser a cara das crianças que habitam aquele lugar. Então, assim, a minha mensagem para vocês, fiquei um pouco triste de não ter pergunta para mim, né? Mas tudo bem. Mas, assim, a minha mensagem para vocês é, ouçam as crianças, ouçam os adultos, ouçam como saberes diferenciados, nem mais, nem menos. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o presente que me foi dado nessa manhã por estar com pessoas tão incríveis, com experiências tão incríveis, com lutas e motivações tão fortes que fazem com que essas pessoas, como as demais que aqui ficaram, né, brigam todo dia para fazer valer ou para fazer a concreção daquilo que acreditam enquanto sonho. A gente viu aqui no percurso de todas as palestrantes o desafio de transformar o confronto em conflito, de empoderar todos os atores sociais que estão na escola, o exercício da escuta, o exercício da participação, que são todas coisas importantíssimas no nosso fazer no dia a dia, no entanto, tão difíceis de concretizar, de materializar. Não sei se estou me fazendo clara. E queria agradecer, então, dessa maneira, a participação de todas aqui nessa mesa da manhã. O Cinesp fica muito honrado com a presença de vocês. Agradecer a plenária que tão generosamente pôde ficar 31 minutos além do teto dos trabalhos dessa manhã. E, novamente, agradecer pelo presente que me foi dado. Uma boa tarde, bom almoço. Muito obrigada.